Ceará. Apoio Assembleia Legislativa. Meu nome é artístico Moreira Brito. Sou homem que, durante toda a minha carreira profissional no rádio, foi praticamente dedicado à madrugada. Para não dizer unicamente à madrugada, porque já estive no horário nobre de 4 às 6 da manhã, ok? Fugindo, inclusive, a minha característica e ferindo mais ainda a minha identidade no rádio. Eu fui um homem esculpido para a madrugada. Fiz a madrugada da Rádio Verdes Mares durante 23 anos. De meia-noite às 5, temos como parceiro, não posso olvidar, Silva Augusto Couto Castelo Branco Filho, hoje na Rádio Assembleia. E 3, 4 anos na Rádio Cidade ultimamente, quando fui vitimado pelo coronavírus. Tive muitas outras atividades, muitas e muitas outras atividades. Né? Até porque a vida impulsiona, faz com que nossos caminhos, né? Essas veredas, né? Não sejam necessariamente aquelas que a gente busca, que planeja, enfim. E entre tantas atividades, não vale a pena relatar, porque foi um mundo de oportunidades, né? Até onde eu vim me situar dentro do rádio, o rádio madrugada, o rádio AM, diga-se de passagem. Né? E principalmente na madrugada, porque era uma lacuna que ninguém tinha interesse em preencher. Na madrugada ninguém escuta, aquela imagem totalmente distorcida, né? Errônea. E sabedor de que é na madrugada que a pessoa, né, evoca, né, seus sonhos, seus desejos, anseios, essa coisa toda, foi que eu me encaixei perfeitamente. E cheguei ao rádio de forma muito interessante. Eu trabalhava para a VSM Comunicação. Né? VSM Comunicação. O titular que apresentava o programa Momento VIP, na Rádio Assunção, lembro, principiei lá, era um cidadão de idade. Não vou dizer aqui o nome, porque não tenho interesse, né? Já faleceu, belíssimo homem, inclusive dentro do setor do rádio, mas já idoso, faltava algumas vezes. E essa incumbência de substituí-lo, né? Eu era produtor, mas se tinha dificuldade de estar pedindo aos amigos, papai, faz isso aqui hoje pelo fulano tal, faz. Quando o irmão meu, jornalista, Roberto Moreira, disse, faz o curso de radialista. Pô. Essa época o programa tinha, inclusive, em relação ao que eu estou fazendo, fazia até ultimamente, né, a ser, repito, me tornando repetitivo, mas necessário, pelo coronavírus, o meu trabalho era isso, voltado à madrugada, mas como produtor. E o programa, nesse caso, era à tarde, Momento VIP. Um programa de economia, negócio, mercado, dólar, participação do Ciro Gomes, direto de Harvard, enfim. E hoje, né, depois, houve essa reviravolta tão forte, né, eu digo no que diz respeito à matéria, à essência do programa. Mas a busca, a necessidade, fez com que eu enveredasse nesse caminho e comecei a apreciar o rádio, que até então eu fazia por necessidade, né, de suprir meu orçamento. Aí depois veio aquele gostinho, né, aquela afinidade, que eu não sei explicar bem, né? Fiquei encantado, né, com a instantaneidade do rádio, né, a versatilidade do rádio, essa maneira tão boa de você, repito, na madrugada, né, passar uma mensagem interessante e discutível acima de tudo, porque aquele ouvinte que disse, eita, esse cara, o Moreira, me está dizendo besteira. Esse questionamento você fica fazendo em casa, a cabeça encostada no travesseiro, e eu acho que é muito interessante. Eis aí uma síntese, né, uma síncope, um resumo bem bonitinho de como foi eu cheguei ao rádio AM. Eu tive muitas atividades, mas como produtor do programa Momento VIP na Rádio Assunção e o comunicador oficial, né, tal como eu estou hoje, né, com algumas deficiências, né, ok? Doenças, para ser mais claro. E buscando alguém que o substituísse, eu resolvi fazer de novo, né, repetindo, a pedido do convite Roberto Moreira, meu irmão, fazer o curso de radialista. Aí, né, já comecei a fazer, não tem mais aquela necessidade de estar implorando a um e a outro para poder apresentar o programa. E fui fazer o curso, muita dificuldade, né?
não queria mais explorar meu irmão, né, que me ajudava muito, sobremaneira. Né? E foi uma dificuldade enorme para pagar o curso. Quando o Zé Leite Jucá, muito conhecido no mercado, né, do rádio, ele permitiu que eu pagasse N vezes. E foi assim que eu cheguei ao rádio, principiando na Rádio Assunção, passando pela Vesmares e a Rádio Cidade, unicamente essas três. Eu não sei se eu fiquei famoso, conhecido, porque o horário, né, ele é crudelíssimo. Mas a demanda de pessoas que escutam rádio na madrugada, vocês talvez não tenham uma ideia. Pelo menos não tenham uma ideia de que reflita, que fotografe a verdade, né? A quantidade de pessoas enfermas, doentes, né? Talvez se recuperando do quadro cirúrgico. Não só enfermidade, mas problema de ordem psicológica, necessidade, atribulações, essas coisas todas. Eu cheguei a ter 19 mil ouvintes por minuto. Esse número de ouvintes, então, colocado, né, na mesa, através de levantamentos, né, 19 mil ouvintes por minuto na madrugada, ele deva-se ao comportamento meu, do meu parceiro Silvio Augusto, então, mas acima de tudo do conteúdo. Conteúdo, a palavra é conteúdo. Não era um abraço para o Chiquinho, Raimundinho, cachorro tem medo de linguiça, foi mordido de cobra, nada disso. Eu tenho 80 cadernos, cada um com 100 folhas, com tudo que nesses últimos 12 anos eu li, gostei e escrevi. Que serviu de substrato para mim, né? Dar um colorido, um matiz, todo especial, né? Esse determinado assunto. Elastecê-lo ou encurtá-lo conforme, né? Mas também tive a honra de dizer, tudo que eu digo aqui de bom na emissora não pertence a mim, pertence aos outros. Cabe à minha faculdade de decorar nomes, fatos, datas, que isso em mim é imbatível. Né? Hoje nem tanto mais porque a idade, a velhice, a diabetes, né? Vai correndo esses valores, mas uma faculdade que eu tinha, impressionante. Eu mesmo ficava impressionado comigo. Eu brinco, a batalha não sei de quê, não sei o quê, não sei o quê, a revolta não sei de quê, todo dia tal, no mês tal, foi na quarta-feira. Histórias, né? Fatos curiosos, jocosos, hilários, engraçados, mas acima de tudo aqueles que servem como exemplo de vida. Era isso que mantinha, sustentava essa audiência. Inclusive, a FM que mais se aproximava na madrugada, né? Era duas rádios, mas caminho bem distante, né? Acho que era o quarto lugar é que chegava próximo, o quarto lugar do FM, que chegava próximo a mim lá na AM. Porque tem ouvinte. E principalmente era patrocinado pelo Cantinho do Diabético. Então nós somos sabedores, né, que esse número de diabetes do país, ele é, digamos assim, ele é maquiado, reflete a verdade, porque quase todo mundo é diabético, pelo excesso, né, do açúcar, e outras deficiências mais. Isso é uma doença, perdoe-me, né, vereador por outro assunto, mas é cabível. A pessoa desconhece, porque é assintomática, você não tem sintoma, né? A não ser quando urina muito, aquele negócio de formigamento das mãos, que você vai procurar um endocrinologista para descobrir que você é portador. Eu não chamo de doença que eu sou portador dela, eu chamo de disfunção. Apenas uma forma, digamos assim, de também maquiar, né, aquilo que me fez sofrer tanto. Os olhos, a perda dos 2 rins, o transplante, implantar o rim de um cadáver que eu possuo dentro de mim, a cegueira que eu venci. E ultimamente, dentro desse quadro tão grande, fora uma batida que eu passei 1 ano e 6 meses na cadeira de rodas, a vida tem batido muito em mim, mas eu quero tornar tudo isso uma forma de passar para vocês, né, que a vontade de viver, que a vontade de se curar, de enfrentar os obstáculos, vencendo outros obstáculos, né, foi a minha, digamos assim, o meu caminho de vida. Né? Não consegui me dobrar diante de todas essas fatalidades. Muito pelo contrário. Encontrei em todas elas um mecanismo para poder viver e valorizar mais ainda, né, esse dom, né, que Deus deu a todos nós, né, que é o de vivermos.
o teor, o conteúdo do programa em relação às madrugadas da Verdinha e à da Rádio Cidade, não, há um distanciamento muito grande. Mas também não é, digamos assim, trilhando aquele mesmo caminho, não. Aí eu tive que ser mais versátil, qualidades que inclusive eu não sabia que possuía, né? Que foi fazer o horário nobre de 4 às 6 da manhã, de 4 às 6 da manhã. Quando eu digo habilidades que eu julgava que não tinha, eu digo de sair de um esquema da madrugada, né, que eu já fazia há décadas, para falar, para ler notícias, né, a variedade das mesmas, de ordem econômica, política, e comentar algumas vezes, né, porque há essa carência, né, porque eu vejo às vezes as manchetes, porque o lead, né, é muito fácil, né, você... Por exemplo, assassinato na casa do Barão Fantasia, foi o mordomo, né? Você vai logo. Mas a essência da coisa não é bem assim, né? Você vai ter que adentrar o bojo, né, daquele questionamento para descobrir onde é que está a causa do problema. E eu descobri que eu tinha esse pendor, né? Descobri porque fui obrigado a fazê-lo, ou seja, ler notícias, fazer um programa de 4 às 6 da manhã, dia, né? Horário nobre, eu que vinha de décadas, repito, né, na madrugada. Mas foi bom, vi meus limites, né, ver o quanto eu posso chegar. Isso foi muito interessante para mim, nesse contexto. Lembrando, hein, essa coisa do rádio, eu falei aqui, eu desconhecia, não conhecia o rádio. Nem era adepto de rádio. Meu parceiro Silvio Augusto, a mãe dele me segredou. Não sei nem se eu deveria dizer isso, é uma coisa muito particular, mas ele já, à época, garoto, pegava a lata de leite condensado, né? Tirava, né? Furava, botava um cordão e como se estivesse irradiando alguma coisa, né? Eu nunca tive essas tendências, né? Tive uma diversidade enorme de funções, né, laborais, né, de trabalho, mas nunca por rádio. E quando aconteceu de eu ir vender a revista Supermercadista, que era uma revista dos donos de supermercados, mas patrocinava também um Momento VIP, que eu falei, né, da Rádio Assunção. Programa de economia, mercado, dólar, participação do Ciro Gomes de Harvard e outros comentários de grandes jornalistas, né? Aí foi quando eu cheguei ao rádio e levo do rádio boas recordações, muitas coisas boas. E com relação à audiência, esse público, 19 mil ouvintes por minuto, uma plena madrugada, eu já disse, ele está preso necessariamente, né, esse volume, essa quantidade, ao conteúdo. Eu estou com a iminência de voltar ao rádio e devo fazê-lo de casa, não com o microfone, que é a arma do radialista, mas através de um celular. Isso causa muita estranheza em mim. Eu acho que o soldado que vai para a guerra, a arma dele é um fuzil. Eu entendo que o radialista é o microfone. Assim como a TV é a imagem é tudo na televisão. Eu cheguei a dizer assim, se algum dia eu cruzar a Praça do Ferreira, cercado por alguns radialistas e jornalistas, e gritar canalha, eu não olho para trás, porque eu sei que não é comigo. Nunca me vendi, nunca vendi a minha opinião. Tenho amigos políticos, mas cansei de dizer ao microfone. Aquele que já me dá uma moeda de R$1, pode ligar para cá e me desmascarar. Quando eu via e via, tem um deles que disse assim, ó, Brito, eu vou bater nesse prefeito aqui. Vai ver a resposta. 3 dias depois chegava em envelope com dinheiro dentro. Vai maneira aí e tal. Então não consegui me prostituir no rádio. Daí a dificuldade para retornar, para arranjar patrocínio. E praticamente estou fadado, vou revelar isso para vocês, né? Não voltar mais. Né? Porque eu aposentado, aposentadoria mínima, não vou tirar dinheiro da minha poupança, eu sou um homem, né, com muitas deficiências, né? Transplantado, operado, problema na visão, diabético, dialítico, uma série de coisas, né? Para poder patrocinar. E tudo bem, que seria uma forma de acalentar muito os senhores, mas para mim não compensa. E nós não temos, né,
uma pessoa, um homem, uma entidade que reconhece esses valores. Eu patrocinado pelo Cantinho do Diabético, nunca apareceu alguém para dizer, vou patrocinar esse programa com vocês. Que é a mensagem de vocês para os diabéticos, enfermos, doentes. Né? A coisa mais linda do mundo. O Cantinho do Diabético é que paga tudo. Mas fica difícil o retorno. Né? É uma loja, é uma entidade, é uma empresa. E tem custos. Né? E nem a rádio também vai dizer, não, Morelito, você é um homem de grande valor, pode vir para cá, você vai ser o concurso aqui. Isso não existe. Né? Muito menos na televisão. Né? Muito menos na televisão. Se eu estiver equivocado, perdoem-me, mas é a imagem que eu tenho de tudo isso. As ofensas, os descalabros, talvez a inveja. Até porque eu atuava na área de cultura. Né? Eu tenho aqui, eu já falei, 80 cadernos com 100 folhas, 8.000 páginas. De tudo que eu li, achei interessante, bonito, e que traz uma mensagem, conteúdo, eu escrevi. E claro, desenvolvo isso à medida do que eu preciso, careço, necessito. As ofensas foram muitas. Eu estou me colocando aqui como já deixado o rádio, né, que é possível. Né? E talvez eu retornar eu seja mais agredido ainda, mas fui muito maltratado, muitas pedras, muitas pedras. Já disse aqui, né? O próprio companheiro, o Brito não tem voz para o rádio. Acabou isso. Essa voz besourada, grossa, acabou. Se você pegar no dicionário a palavra impostação de voz, não é engrossar a voz, é colocá-la de forma correta. Quanto mais eu me aculturava e passava isso graciosamente para os ouvintes, recebia palmas de alguns e insultos de outros. Esse bicho é vestida sabida e tal. Eu vi muito isso. Teve um cidadão que uma vez disse assim, Brito, quem foi que disse que só sei que nada sei de Sócrates? Pois essa é metida a Sócrates, rapaz. E as cartas, os bilhetes, e o olhar de soslaio, canto de olho, dos próprios companheiros, de alguns companheiros, evidentemente, né? Insatisfeito por talvez você estar conseguindo, não necessariamente um brilho, mas um matiz diferente, né? Apresentando algo que não tinha antes. Né? O ineditismo, talvez, mas... Então, sabe os senhores que pretensos comunicadores, né? Que eu sou o comunicador, sou radialista comunicador. Aí o que é que acontece? Saibam que há dificuldades. E você vai enfrentar vencer o obstáculo enfrentando outros obstáculos. Essa é a vida do rádio. Em síntese, no seu âmago, no seu íntimo, no seu ímã dos bastidores. A palavra realizado no rádio, ela tem vários sentidos. O econômico, financeiro, né? Tem radialistas bem-sucedidos, decentes, honestos. E a causa desse diferencial de uns, como é o meu caso, né? Eu já afastado do rádio que não encontro anunciantes. Né? E as rádios quase todas arrendadas. Eu lembro que, penso eu, posso estar enganado e equivocado, perdoe-me. Acho que só a Verdinha você é funcionário. Né? As outras, onde eu passei, eu tive que pagar o aluguel do horário. Isso é doloroso. Né? Se quer uma ajuda, papai, você vai trabalhar aqui, vai pagar, mas vamos tirar aqui, a hora aqui é 1.300 na madrugada. Você vai ocupar 2 horas, vai dormir 600, vai pagar só 2.600 para ajudar na gasolina. Isso sequer existe. Então, cada vez mais se distancia o profissional do rádio. Então, para viver do rádio, eu acredito que hoje seja minimamente possível. Tem um exemplo dentro desse aspecto. A vontade é indômita. Né? Quase incontrolável esse desejo de voltar ao rádio. Pelo lado, né, da utilidade pública, de preencher o que eu falei muito aqui, coluna, né, esse espaço, essa abertura na madrugada. Né? Os caras de visitar, muitas vezes humilhar, ninguém escuta, madrugada ninguém escuta, rapaz.
e despacha, né? Você vai pleitear uma mídia, né? Coisa de R$200, R$300. É desse jeito. Então, na expectativa, mantendo contatos, né? Portas fechadas, né? Apesar do conteúdo que eu tanto frisei, tanto enalteci aqui, né? Existe, evidentemente, eu recebo ligações, 10 ligações por dia, em média. Você vai voltar tão bom, não tem outra coisa igual como você fazia. E é verdade. Perdoe-me a jactância, o fanismo, talvez até a deslealdade, mas eu às vezes procuro na madrugada escutar o Brito. Ou coisa parecida. Não tem. Não tem. O mesmo conteúdo não tem. Sequer próximo. Eu prendia, eu lia. Eu toda semana tinha a obrigação de ir ao sebo, comprar 8, 10 livros, lê-los num mês, leio 10 livros num mês. O meu irmão Roberto Moreira, jornalismo, uma área totalmente diferente. Mas dentro da literatura eu tenho aqui coisas belíssimas. Machado, romances, coisas que você desconhece de bastidores desses homens. Por exemplo, um Castro Alves morreu faltando, né? O pé, problema diabético. Que não contam, que os livros não narram, que eu pesquiso, que eu busco, que eu custeio tudo isso aí nos sebos. Eu que tenho rinite alérgica, rinite alérgica. Há milhares, 100 mil volumes, né, de livros lá no sebo do Geraldo, na 24 de maio, esquina com a Pedro I. Freguês assíduo, semanal de lá. Todo esse investimento para quê? Afastado, né, pela Covid, que Deus permitiu que eu escapasse, né? Não compensa, lamentavelmente. Nós saímos mais depurados desse processo do coronavírus. Eu fiz uma reflexão. Eu citei aqui para vocês e fui vitimado, né? Perdi os rins, os dois. Tenho 3, 2 rins ruins e um bom. O bom é que eu peguei de um cadáver e implantei dentro de mim. Mas também tive problema nos olhos. Eu ia trabalhar e parar o carro que eu não estava enxergando mais nada, porque havia um derrame. Aí vieram as injeções nos olhos, o laser e uma série de complicações. Me limitando a visão, né? Eu tenho 40% do olho e 60% do outro. Mas entregue, né? Que eu teve um ponto que eu me entreguei. Eu não vou mais me esforçar, não adianta não. 28 dias eu passei internado. Em 2 hospitais, 2 vezes no Gênesis, quando fui, né, transportado de ambulância para Unimed. Que é um benefício que o rádio me trouxe. Gosto de um plano bom. Mas nem um plano impede ou vai sofrer as dores por mim. Internado, sofrido, já com todos esses males, né? Eu fui acometido e ainda sofro com eles. Né? Eu não só me preocupava com o coronavírus, mas o meu remédio para evitar a rejeição do rim. Os meus medicamentos são muitos. Exatamente nesse sentido. E mais aí o meu colírio dos olhos, para não perder o resto da minha visão. E a enfermidade na perna, do acidente que eu sofri, não tem flexão. A junção de tudo isso. Aí, eu acho que fica até difícil encontrar adjetivo para qualificar, tipificar. E dizer da natureza, de forma assim, digamos, crua, do que é sofrer, né, o coronavírus. Mas a atenção, é necessário destacar o zelo, né? O pessoal do hospital, as enfermeiras, técnicos, auxiliares, todo o corpo. Né? Um abraço ao doutor Felipe, que cuidou de mim. Aliás, eu tive uma briga, posso dizer briga assim, mas eu rejeitei o médico que cuidava de mim. Aquela coisa de ouvir. Quer aprender? Escute. O médico
o meu vizinho de apartamento, de quarto, eu não sei definir lá como é que era. Eu não sabia se era dia, se era noite, se era tarde. Aí eu vi o médico do meu companheiro de quarto dizer, ó, você respira assim. Não, ande, o cara está naquele processo de quase ser liberado. Mas era lindo. O meu chegava, sou bem, eu sou Brito, tudo bom. Ó, amanhã eu mandava fazer isso aqui, às vezes. Havia aquela frieza, aquele distanciamento. E eu disse para um familiar meu que estava lá, eu não quero mais esse médico. Eu quero esse aqui, que fala com o cidadão aqui, chega de manhã, nunca faltou um dia. Eu não estou querendo aqui execrar o médico da minha, até porque não vou dizer nomes, né, nem nada. Sofri isso lá dentro. Lamentável. E mais ainda, devo a vocês, trabalho em televisão. Lá adiante, já na iminência de ser liberado, questão de uma semana antes, eu assisti televisão. Deitado, não podia ficar sequer sentado, porque gastava oxigênio, perdia oxigênio, sei lá. Entubado naquelas coisas todas. O elmo, o capacete, né? Terrível. O aspecto, inclusive, maquiavélico. Mais de uma utilidade, ó, 10. Quem não passar quem passa pelo elmo não morre, com certeza. Aí o que é que acontece? Televisão. Deitado, sofrido, fazendo 1 e 2 deitado. Tinha um sonho, ficar em pé. Ficar de pé. Um sonho meu, um desejo antes de morrer. E as lamúrias, as dores do meu vizinho, às vezes oscilando, gritando, de socorro. Teve um que desesperou com o elmo e papocou, deu aquele estrondo, né? E gritou, socorro, vou morrer e tudo. Quando a filha minha estava do meu lado, e vai ligeiro, chama ali as meninas. Quer dizer, a conjunção de tudo isso. Aí vem a televisão. Estou assistindo a televisão. Aí de repente o jornal, interessante o jornal. Não que eu quisesse ver e ouvir, mas o vizinho pleiteou. A televisão era para os dois. Está faltando oxigênio em Belém. Eu, entubado, era série de fios, né? Aí está faltando oxigênio, que era o alimento de todos nós. Né? Aí isso me abateu mais ainda. E na vontade de repetir ficar em pé, me desloquei até o banheiro, na madrugada, sem que ninguém soubesse. Exceto o filho meu, o Brito Júnior, que estava comigo. Me pegou aqui por debaixo dos braços. E eu fui defecar no aparelho. Eu já não aguentava mais. Quando fui ficar em pé, o ar rarefeito, aquela coisa, arriei. E isso fez com que eu sofresse um castigo. Castigo entre aspas, né? O médico, rapaz, você foi fazer isso, você atrasou todo o processo e tal. Cada passo que eu dava achando que eu estava contribuindo para ficar melhor, eu estava, digamos assim, na contramão de tudo aquilo que estava determinado. Aí fui me conscientizar, me entreguei, senhor, é isso mesmo. Não tenho vergonha, não vejo nenhum desdoido, nenhum demérito em dizer que eu me entreguei. Eu digo isso porque um ouvinte logo que eu cheguei em casa, após liberado, né? Esse Brito é um homem de 7 vidas. Considerando, né, o aspecto do diabetes, da visão, do transplante, da perda dos rins, uma série de coisas. A ideia do Covid, né, todos nós temos. Por causa da comunicação, né? Os meios, né, de comunicação. Nós sabemos o que é entubar, o que é não entubar, não sei o quê, bababá. Não sabe essas particularidades, né? Como no meu caso, né? Transplantado. Eu não lembro o nome dos medicamentos, que tem um nome, imunossupressor, parece uma coisa assim, né? Tudo isso para evitar a rejeição, para não sair pela minha boca o órgão que eu implantei. Mas o problema dos meus olhos, meus colírios, essas coisas. São coisas dos bastidores que as pessoas, a princípio, não têm interesse em saber. E a mídia não tem interesse também em repassar, porque é mais dor, né? Mais, digamos assim, penduricalhos acrescidos ao que já é uma tormenta, né? O próprio coronavírus. Né? Mas as coisas de bastidores, a família, o distanciamento. Certa vez me apresentaram um vídeo com a minha neta passeando aqui, que nós temos aqui o chau-chau, né? Uma linhagem de cachorro aí. Então. E eu olhava e disse, meu Deus, não tenho oportunidade de ver isso de novo. Meu Deus, eu não vou ver minha neta de novo, minha família e tal. Isso tudo chega de uma forma tal, assim,
uma cachoeira desabando. E a conjunção de tudo isso vai se somando e não tem ninguém. Até porque não é possível e a literatura não manda, né? O enfermeiro chegava, tenha calma, meu filho, tenha amor, você vai escapar, as suas condições. E eu era acompanhado por médicos amigos. Louvo-se aqui o doutor Fernando Hugo, deputado. Não deputado, o médico amigo meu. Doutor Moreira Barreto, que acompanhava, né, e passava para mim, né? A mancha do, como é que chama? Do pulmão, né? Estava só 30%, diminuiu para 25%. Porque toda a meta de tudo era exatamente tanto que a gente deitava de bruços, né? Para poder respirar mais, né? Aliviar mais o pulmão, das costas, da cama. Agora teve um momento mais difícil, foi quando uma enfermeira, aquela coisa de tirar sangue todo dia, toda hora. Necessário, evidentemente. Quando a enfermeira disse assim, doutor, não tem mais retorno. Aí eu digo, meu Deus, não vou mais retornar, filha. Mas o retorno é que não estava saindo mais sangue. Aí faltava o scalpo, mas não voltava sangue. O braço esquerdo, fístula. Exatamente para diálise, né? Isso aqui não pode ser acessado em nada, né? As veias aqui que vem até o pescoço. Para engrossar, né? Esses vasos para poder exatamente receber as agulhas da diálise. Porque diálise é 1 ano e 5 meses. Ok? Aí quer dizer, só podia utilizar esse. Mas aí já não tinha mais. Quando ela disse que não tinha retorno, é porque não tinha, o sangue não voltava, né? Para a gente preencher, né? Aqueles vasilhames, não sei o nome científico daquilo. E eu pensava que não tinha mais retorno, que não ia retornar mais a vida, né? Porque é o que a gente pensa, né? Não adianta ser, dizemos assim, audaz, valente, intrépido, corajoso, que não tem que aguente, não. Eu não quero que ninguém passe o que eu passei. Não quero que ninguém passe o que eu passei. Foram dias terríveis, monstruosos. É porque fica até difícil se adjetivar, qualificar, explicar, detalhar, né? Esmiuçar isso aí, porque mexe, né? Se relembrar tudo isso, o desespero, porque eu disse e ratifico. Eu desisti, teve uma hora que eu desisti. Lutar para quê? O que é que eu posso fazer mais do que o que eu faço? Qual o contributo que eu estou dando que não tem um retorno? Eu estou defecando, urinando, deitado, coisa que eu nunca passei pela minha vida. Uma fralda descartável. Ser jogado para um lado, jogado em termos. Né? O X, volta a dizer para onde, bota fio aqui, bate não sei o quê, encosta na parede. Então, eu acho que não é interessante esmiuçar essas coisas, não, porque acho que são tão vívidas na cabeça de todos nós, né? Que a televisão, né? Só pá. E necessário, né? Que sem informação as coisas não existem, né? A informação existe, o que as pessoas não querem, as pessoas não querem absorver, né? Entender, né? Que não é assim, que o procedimento não é esse. E assim caminhamos, né? Flagrante de festa, né? Principalmente no meio, né, das pessoas abastadas, né, ricas. Né? Acho que por ter dinheiro não tem um problema, né? Não podem ser acometidos por coronavírus. Né? Pelo menos eu vejo todo dia na televisão. Eu sei que eu continuo com as mesmas medidas, né, de precaução. Né? Não posso relaxar. Eu ainda estou debilitado de tudo aquilo que eu passei. Eu fiquei, não sei se é com trauma, não sei explicar. Hoje nem tanto, eu estou superando. Mas quando se aproximava às 6 horas da noite, o escuro, a perspectiva de tudo escurecer, me trazia uma amargura, entendeu? Não sei se é uma coisa depressiva, não sei te explicar. E por azar, se é que cabe essa palavra, com uma semana, com 5 dias que eu estava em casa, saído do hospital, faltou energia, coisa que há 10 anos eu não via acontecer. Eu com o trauma da escuridão, talvez porque vivia dentro de um quarto, não sabia se era dia ou noite, e às vezes até dava para detectar por causa do lanche, a merenda, o almoço. Eu descobri, né? Porque o lado do apartamento que eu fiquei não foi o da janela. Então tudo ficou difícil. Muito difícil. Tudo é difícil. Não tem nada fácil. E saído,
mais cuidadoso ainda para evitar de contaminar, a princípio, a minha família, que está ao meu derredor. Mas as outras pessoas que não podem ser castigadas por descuido meu, né, um relaxamento meu. E é o que acontece exatamente todos os dias, todas as horas, todos os instantes. Né? Apesar da informação, apesar da mídia. Né? E quando eu falo em alimentação, lembrar que o elmo, capacete, para um ouvinte que não conhece, lá. Você pega um garrafão desse d'água de 20 litros, é aquilo. É aquele mesmo desenho, só que o gargalo, onde sai a água, né? Em relação ao nosso pescoço, né? É diferente, mede aqui o pescoço, né? Manda confeccionar e duas pessoas lá. E é presa aqui por baixo. Que é para você num impulso, porque tem hora que dá vontade de você. Peguei certa vez, fica ar dentro, vento muito forte. Né? Você tira o catéter, tira toda a tubulação, a não ser o tubo que alimenta né, o oxigênio. Né? E aquele vento dentro da... Bom, como eu disse, é diabólico a figura do elmo, do capacete. Mas as qualidades, as vantagens, a eficácia que ele traz é uma coisa maior do que o medo que você tem dele. Mas eu vi o meu vizinho morrer porque não aceitou o tubo, né, o capacete. Ele rejeitou, não aguentou. Porque eu disse que ele, né, parece que tentou e explodiu, né? Depois saiu pedindo socorro porque faltou oxigênio. Ele tem aqui na frente, tipo aquela máscara desses pilotos que ultrapassam a barreira do som, né? E tem uma porca, você tira aqui, bota um canudo, pega um canudo, bota no alimento, geralmente pastoso, né? Passado no liquidificador, né? E beber água também, né? Deitado. Quando você tira que vai, murcha. Aí você, rapidinho, né? Aí quando termina, bota de novo e acelera o oxigênio. Aí certa vez o vento começou a coçar o cantinho da minha sobrancelha aqui, me incomodando. E eu fazia assim, mas esqueci que estava com... Então, é a conjunção de tudo isso, pequenas coisas, mas coisas não necessariamente danosas a princípio, que faz com que chegue o medo, o terror, o medo de morrer. De morrer. Que eu julgava que não tinha. Julgava que não tinha. Gosto de pescar, minhas aventuras por aí. Já foram o barco meu dentro do meio do açude, assim, nadando de óculos, de bota, camisa de manga comprida. Achei que nunca vou chegar do outro lado. A vida tem batido muito em mim, mas eu tenho sido teimoso. Agora tem uma batalha que eu não vou ganhar, né? Que é a última, né? É a morte. Encerrar esse papo, essa conversa gostosa, salutar, dizendo aquilo que nós escutamos todos os dias. Cuidado. Sejamos cautelosos. E muitos depoimentos lá na emissora, que dizem, morrer em terra em qualquer canto. Não é assim. Tem aqueles que ficam, que gostam de você, familiares, principalmente aqueles dependentes, vão viver uma vida como? Você líder, você chefe, você mantenedor da casa, vai deixar todos eles órfãos, vai se descuidar. Faça isso não, amigo. Veja o meu exemplo de mais outras entrevistas nesse sentido, né? É porque eu falei aqui, não adianta esmiuçar o que o adome, o âmago, o imo, o íntimo, aquela coisa dentro da gente, que não encontramos adjetivo para repassar para vocês. Agora saibam, é doloroso, é terrível, é assustador, é tudo. Eu acho que não existe na nossa literatura, né, um vocábulo, uma palavra que consiga, digamos assim, reunir tudo aquilo que nós passamos, nós internados, porque tem aquelas pessoas que em casa conseguem, né? Eu vi atleta morrer e eu, com tantas deficiências, acometido de tantos males como eu citei aqui, enalteci tanto, escapei. Por quê? Por quê? Será que
os senhores que estão me escutando, que, perdoem, sejam descuidados, relapsos com relação às medidas, né, para evitar, né, de repassar, terão a mesma sorte que eu. Terão a mesma sorte que eu. E a sua família, repito. Aqueles dependentes de você, amigo. Não entra em qualquer canto. Não é assim. Então, sejamos mais cautelosos. Obedecemos, né? Obedeçamos, aliás, as regras estabelecidas pelo governo, por esses homens, né? Cientistas, médicos. E eu encerro com vocês dizendo o seguinte. Eu saí do hospital semivivo. Saibam, semivivo não é quase vivo. Semivivo é quase morto. Quase morto. Que Deus proteja todos vocês.